Estamos ao vivo, direto da minha casa. Bom, tivemos problemas técnicos com a bibliotecária Suênia, mas a gente está tentando contornar isso, acessando de novo o Instagram. Esperando aqui ela ficar online para chamar ela de novo para esse bate-papo. Gente, eu tô gripando, meu rosto tá meio assim porque eu tô gripando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos chegando, vamos se sentando, porque daqui a pouco vai dar tudo certo. Ela ainda não chegou aqui. Mas, irmão, eu já tomei alho batido no liquidificador com cebola, com gengibre, com mel. Tu vai ao céu e volta, de tão bom que é. Visualizar. Ah, ela me convidou. É louco. E nesse tempo de coronavírus, eu tô morrendo de... Oi. Tá escutando? Tô sim. Deus. Gente, só rindo, é muita emoção, viu? Uma das bibliotecárias que eu mais quis, mediação, e eu não tô nos meus melhores dias também. Não é rinite não, Cláudia, é gripe. E aí a gente fica sem saber, a cabeça da gente fica assim, né? Se é gripe, se é rinite, se é Deus o livre. Não é. Eu estava até com dor no corpo, aí tomei Tilenol. Passou mais um pouco o estômago. Eu tô bem. Vamos lá. Voltando Eita, amiga. Vamos. Voltando àquele horror de pergunta. Make space, né? Isso, sim. Porque aí a biblioteca tem que ser entendida como um espaço multicultural, com múltipla aprendizagem, múltipla inteligência, que não se limita à base de dados, à informação, mas sim à troca de aprendizagem. Muito bem. Tu também explicou o que tu melhoraria em relação à atuação do portal da CAPES, né? Sim, olha, para mim, gente, apesar de ter toda uma tecnologia ali investida, melhoras que já tiveram da própria plataforma, mas eu simplificaria a plataforma mesmo, assim, botava assim uma coisa bem limpa de início. E quem quisesse o avançado, né, aquela expansão de opções, aí teria uma parte para você ir, mas deixar claro, uma interface bem limpa, isso ajuda a aceitação, a acessibilidade do usuário, das pessoas, da gente, né? Da gente. Exatamente. Com certeza. Me perguntar... Do Google, ele começa com uma... Gente, há muitos anos, é uma página em branco, só bota o que pesquisa e puf, aí depois é que ele aparece várias e várias coisas. É uma ideia simples, ideias que funcionam. Mais ou menos isso que tu falou aí. Sim. Não? Vamos lá. Ai, meu Deus. Tem um nome aqui que eu não consigo pronunciar. Ele ou ela perguntam. Como entrar no CAPES? Coisa mais... Tu falas assim, no portal do acesso remoto? É isso? Eu acho que é. Eu acho que foi, Se né? Na verdade... olha, tipo, a palavra CAPES me remete a várias questões. Para mim, assim, como entrar na CAPES? Eu perguntaria, a instituição... Então, assim, eu vou dar algumas... A CAPES é outra. Eu vou dar algumas opções. As que eu sei, eu vou dizer. Se for questão do acesso ao portal, vai lá na comunidade café se você tem uma instituição que acessa, ok? Vai na comunidade café, escolhe tua instituição, digita o login e senha que você é cadastrado e acessa os sistemas da tua instituição. Independente se for a universidade estadual, se for a universidade federal, e aí é login e senha da instituição que você usa na própria instituição. Se você não fizer parte de nenhuma universidade que é cadastrada,
Aí você realmente, agora, nessa situação do isolamento, você só vai ter acesso ao conteúdo gratuito. Depois você pode ir na instituição e acessar o material completo. Ah, se você quiser ser um bibliotecário helpdesk, aí realmente isso daí também me inquietou. Os bibliotecários helpdesk é conforme o desempenho de cada um e a informação do que esses bibliotecários fazem na sua instituição, na sua região, para que a CAP saiba do que eles estão fazendo. Que até então não tem como a CAP saber se não é enviado informação para eles. E aí vai entrando... Perguntando se agora está liberado para acessar em casa o portal da CAPES. Ah, não, tem que botar login e senha. Não tá. Tem que botar login e senha. Tem. Eu já fiz essa experimentação. O que tem são alguns conteúdos de editoras que liberaram conteúdos a mais, editoras comerciais, mas precisa ainda do login e senha, tá? Questão realmente. E aí, se quiser ser bibliotecário helpdesk, é isso, é escolhido pela própria CAPES, não sou eu enquanto usuário, ou eu enquanto diretora da biblioteca que vou dizer, olha, essa bibliotecária. Não, é o pessoal lá da CAPES que escolhe. Se você quiser participar, quiser trabalhar no portal de periódicos da CAPES, isso daí é uma informação boa, Djalma. E o que acontece? Tem um grande problema no portal de periódicos da CAPES. Talvez isso trave alguns planejamentos e iniciativas. Eles têm pouco pessoal fixo. Basicamente, tem 2 pessoas fixas. Eles trabalham muito com pessoas emprestadas. A RNP tem muito funcionário que trabalha lá no portal, mas é da RNP. Então, isso tem uma rotatividade muito grande, tá? Isso daí, realmente, quando eu fiz o questionário com a coordenação do portal, tem esse grande problema, tá? Se você quiser ir trabalhar lá, manda um e-mail para eles e eles vão analisar, né? Gente, vai que. Então, se for a pergunta como entrar na CAPES, dentro dessas abordagens, as respostas estão aí. Se for outra, complementa aí a pergunta. A Luciana Oliveira pergunta aqui, você indica a pesquisa por meio do Google Acadêmico? Olha, sim, do Google Acadêmico, sim, isso é inegável. A questão é, o que você quer? E aí existem na verdade, várias estratégias, né, para você otimizar seu tempo. E aí você pode usar, assim, o Google para fazer todo esse acompanhamento e aí colocar os alertas que ele mesmo manda quando você coloca lá no seu perfil. Ele vai te encaminhando, porque o Google, na verdade, ele vai fazer o rastreamento independente do material estar em acesso completo ou não. E se esse material não estiver em acesso completo, vai aparecer as cifrazinhas para você comprar, corre lá no portal de periódicos da CAPES. Na verdade, é assim, eu particularmente, pesquiso sim, muito no portal, e aí eu já tenho algumas bases que eu acabo sempre pesquisando, que quando a gente vai ganhando familiaridade com algumas delas, a gente sempre corre para aquelas específicas. São 3 a 4 específicas que eu faço a busca. Eu prefiro buscar especificamente em bases dentro do próprio portal, tá? Do que em si naquela busca por assunto do portal. Exato. A principal utilização do portal é a questão do idioma? Para graduação, sim. Para graduação, sim. Mas eu acredito... Mas isso eu acredito, Djalma, particularmente falando, e apaixonada e defensora do portal, que na verdade já virou um estereotipo, tá? Lá do início do portal, que ele se restringia muito a materiais do idioma inglês. São materiais da Web of Science, são materiais do Scopus, são materiais da revista Lancet. Então, assim, já se criou um estereotipo. E aí agora teria que ser feito mesmo um trabalho para que esse estereotipo
saísse, né? Uma simplificação, uma retomada verdadeiramente. E aí são as estratégias que você tem que usar, e aí aquela questão da falha que foi identificada na coordenação, a do planejamento estratégico de uma inovação, tá? Vocês estão escutando? Perfeito. Ah, tá. Então, essa falha foi identificada. Isso é um trabalho para que um incremento, né? Lembra da inovação incremental? Porque ele já aconteceu, tá? Ele já aconteceu. Então, como melhorar a ponto de ser escolhido como a melhor forma de pesquisa dentre as várias opções? E aí, igual perguntaram, Suênia, mas tem o Google. E aí? Né? Então, como ser melhor do que ele? Como eu pensar primeiro no portal do que pensar no Google? Tá? Então, assim, são questionamentos que isso deve fazer parte da estratégia, né? Do planejamento estratégico, do planejamento de inovação. O que eu vou fazer? Eu vou me comunicar com essas pessoas? Quem são essas pessoas? Como eu faço para simplificar isso? Então, realmente, essa parte que já foi identificada como falha, eu vejo que ainda continua como falha, que é a visibilidade, a imagem, a facilidade de uso e o planejamento estratégico de inovação do próprio portal. Sim. O Júlio Leonardo Souza pergunta: por que será que grande parte dos professores não incentivam os seus alunos a usarem o portal, ou mesmo eles próprios usam pouco? Talvez nem usam. Porque os professores não incentivam os alunos a usarem o portal do CAPES. Pois olha, isso daí, o que acontece? Aí vamos entender, eu lembro muito da Joyce. E aí, lembra quando a Joyce falou da realidade aumentada dela? Que eu lembro bem que eu assisti e ela falou assim, não, as pessoas entram em flow, né? Que aí ela se sente confortável, o cérebro, né? Ele tem esse trabalho. Então é isso, tá? Isso já é comprovado, é neurociência, de que nós, enquanto pessoas, seguimos pessoas, comportamentos que nós seguimos. Ou seja, se eu vejo alguém acessando o portal 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu vou o quê? Eu vou sendo influenciada, direta e indiretamente, a ir atrás daquele mesmo site, daquele mesmo recurso informacional. Sim, se o professor, aí realmente tem que ser feita uma pesquisa para identificar se ele faz essa pesquisa em casa, final de semana, feriado, e se naquele momento que ele está na universidade é tão corrido que ele tem que atender professor, chefe de departamento, aluno, tem que correr para almoçar, tem que correr para entregar um projeto. Então, realmente, ele talvez não tenha tempo de sentar e acessar e o usuário, o aluno, as outras pessoas olharem ele nesse momento, né? Então, assim, é uma perspectiva a ser investigada, porque eu não posso julgar no exato momento, eu tenho que entender o contexto desse professor. Então, aí fica a dica, vamos realizar essa pesquisa para poder mandar, né, conselhos para fazer esse incremento, porque realmente, eu não sei se vocês lembram que teve uma época que a gente até recebia, olha, acessa o portal que ele vai ser eliminado. Então, na verdade, é o seguinte, a manutenção dele realmente depende do ranqueamento de acesso, tá? Tem que ter, e aí é meramente métrico, tem que ter quantidade de acesso e de utilização. Se não tiver, é uma das primeiras coisas que cortam é aquele material, aquele conteúdo que não é utilizado, tá? Corte de gasto, principalmente, que eles não têm controle em cima da alocação de recurso. Lembra que eu falei que
Em 2016 teve a diminuição de gasto e agora em 2020, gente, menos ainda, menos do que em 2016, tá? Então, Agora, o da CAPES é até um terraplanista também, né? Oi? O novo presidente da CAPES, se não me engano, é um terraplanista. Então, Por isso que eu disse assim. Se a gente for entrar em outras questões, por isso, assim, vamos analisar os pontos independente de quem esteja na gestão. É porque as pessoas vão estar na gestão, e aí sempre terão realmente critérios, as seleções, ou não, para fazer as suas escolhas, né? Isso os nossos gestores, ok? Então, não entrando nesse mérito, e aí se Carlos Wellington tá bem aí, ó. Então, assim, mas realmente, eu sou defensora, a nata do portal, por isso até mesmo que a minha dissertação foi sobre isso, e olhando o portal como uma inovação, uma adoção, porque isso me incomoda, né? E das pessoas não utilizarem, não saberem, e aí a gente fazer uma linguagem mais simples, o próprio portal fazer isso, para que a gente não perca. Tá? É bem isso, porque realmente a gente ganhou uma qualidade de trabalho de produção científica e, na verdade, se você olhar isso além, né, dentro do cenário mundial de publicação científica, a gente começou a ser visto pelo Cielo e pelas assinaturas do portal de periódicos da CAPES internacionalmente. Tá? Essa é uma verdade nata. Então, tem um reflexo político mundial. E aí eu não estou falando em si do reflexo negativo existente de corte de alocação ou coisas assim, mas sim que o pessoal lá de fora, no nível mundial, disse assim, olha, Brasil, existe. Tem muito assim, então é todo um cenário realmente. Isso, Djalda, começou essas iniciativas do portal, essas compras dessas bases de dados, lógico que tem um interesse político em cima disso, sim, tudo tem interesse político, sim, baseado na internacionalização da ciência brasileira, tá? Começou basicamente por isso, lógico, pela otimização do gasto e pela internacionalização da ciência brasileira, tá? Isso daí a gente não pode negar. A Catiane Souza, no bloco anterior, perguntou. Oi, Catiane. Além da adequação da linguagem como base de estudo, quais outras dificuldades você encontrou para o fato de não implementar a gestão de inovação? Olha, a gestão de inovação que, na verdade, eles não têm isso na gestão do portal, né? Não tem um planejamento, não é simplesmente só simplificar. Então, essa foi uma grande falha existente e talvez por isso e por falta de pessoal, né? Como eu coloquei aí, que aí eu fiquei realmente... Quando eu entrevistei, na época era a Lenara, nossa, eu fiquei pasma, 2 pessoas, 3 pessoas. Gente, como é que se mantém uma atividade dessa com 2 pessoas fixas? As outras são todas rotativas. Então, você vê que realmente falta uma real importância do próprio, do próprio governo para realmente deixar ali, mesmo que as pessoas sejam emprestadas, mas deixar ali as pessoas que estão fazendo diferença, que quando você faz um planejamento, você conta com aquela pessoa para desenvolver determinada atividade que você planejou como estratégia, uma atividade de inovação. Tudo bem que o portal tem parcerias com as universidades, então basicamente são as universidades parceiras que fazem esse desenvolvimento e a RNP, tá? Principalmente a RNP,
que é quem faz a gestão e a liberação da internet para todo o Brasil, das universidades brasileiras. Então, realmente digamos assim, não só ver, e aí eu lembrei aqui, ó, da gestão da inovação, gente, não só ver a questão econômica, mas realmente o insumo, a fonte entendeu? Então, estão escutando? Estão escutando, gente? Oi. Para mim estava travando. Para mim. Aham. Tá. Então, olha, retomando aqui que eu disse assim, ó, lembrando da gestão da informação, da questão do TID e BESAM, né? Então, que dessa gestão da inovação, que ela não se restringe ao ponto de vista econômico, mas sim uma questão que vai abranger o social, o político, dentro de uma abordagem, né, que faz o conhecimento ser o diferencial para que essa gestão realmente ela tenha uma verdadeira relevância na sua utilização quando ela se transforma em realidade, tá? Então, por isso, assim, não está dissociado. Em momento nenhum eu estou dissociando tudo isso que a gente está falando aqui da inovação e dessa gestão da inovação que não está dentro da caixinha, que não é uma gestão da informação pautada exclusivamente para o econômico. O econômico, ele é um reflexo do social, do político, do conhecimento que está sendo disponibilizado, do conhecimento que está sendo divulgado, da informação que foi colocada ali. Então, ele é o insumo para que tenha um desenvolvimento político, social, econômico muito maior. O Eric Pires pergunta aqui, quais as características de uma biblioteca inovadora? Eita, de uma biblioteca inovadora. Olha, procurei. Interessante que é diferença, né? Biblioteca inovadora e gestão da inovação. Dentro da gestão da inovação, nós temos, assim, autores como a Cândido, o William, o Murilo, especificamente o pessoal da Federal de Santa Catarina, estão escrevendo bastante sobre isso. Mas, enquanto biblioteca inovadora, é trazer essa multiculturalidade para dentro da biblioteca. E aí, como a gente falou, questão do design thinking, do makerspace, fazer essa aprendizagem. E aí eu lembro do que Johnson colocou, o que é? Que eu falei aqui. A inovação, ela está justamente o quê? Envolvendo a instituição. A biblioteca, ela é um órgão, né? Ela está dentro, mesmo que seja a biblioteca pública, ela faz parte do Estado. Então, ela está inserida dentro de algo maior. Então, como é que eu vou fazer essa otimização? E aí não restringir a biblioteca por classificação, biblioteca escolar, biblioteca universitária, mas ter uma abrangência realmente de biblioteca e trazer esse aprendizado independente da educação que a pessoa tenha, tá? Se a pessoa não tem uma formação fundamental, não tem problema. Ela também vai aprender nesse espaço multicultural, de multiaprendizagem e com a interação com várias outras pessoas. Então, otimizar, fazer... me ajuda. Oficinas, makerspace, realmente, assim, design thinking são as duas coisas, assim, que estão despontando nesses últimos anos para a atuação das bibliotecas. Bibliotecas criativas também têm isso, vocês podem procurar. Existem as bibliotecas criativas existentes que elas trazem o quê? Uma cocriação, que é justamente isso que eu estou falando. Que não é o bibliotecário está aqui de trás do balcão, aí o usuário está ali sentado pedindo um livro. Não, tá? Ela é biblioteca criativa, uma biblioteca
que ela interage com as pessoas, onde existe uma troca e nessa troca existe aprendizado. Muito bem, bibliotecária. Muita fala. Bom, gente, as perguntas já cessaram. Então, a gente... Confirmou a morte. Uhum. Ele não sabia, já tinha era morrido, entendeu? Uhum. Como vazou, entendeu? É isso, Djalma, participação especial. A mamãe falando da morte do jornalista Ah, Roberto ei, eu tô vendo aqui. Gente, eu vou pegar meu óculos. Ei, já estamos aqui. Ah, eu vejo ali que Genilson tá colocando, Diva Ufma, Carlos Wellington, K. Souza. E olha aí, é a tua mãe, olha, eu tô falando. Ei, Genilson, então. Uhum. Olha, realmente, olha, a questão da inovação, gestão da inovação, a inovação, eu concordo, esses autores que eu falei são os autores que eu mais concordo, porque eles, e aí cabe perfeitamente dentro do canal, assim, eu acho maravilhoso. Eles não estão dentro de uma caixinha. A Bessan e Tid, realmente, quando eles colocaram, que eles lançaram um livro em 2018, também publicaram o artigo que é a renovação desse ponto de vista, é que eles ampliam. Então, assim, sempre vai haver um modismo. Tem inovação aberta, inovação fechada. Qual é a diferença? A inovação fechada, eu tenho uma equipe, que ela é minha, que ela é contratada, eu vou contratar os melhores, eu vou fazer uma seleção e eles não saem dali, eles não vão falar mais nada. E a aberta, não, é uma colaboração, por isso da importância da ciência aberta. Atualmente, com a história do Covid, a Fiocruz dentro do Brasil, uma grande representação do trabalho mundial da questão da saúde, né? Fazendo a identificação genealógica de tudo. Então, assim, além dessas questões, a inovação, ela vai ultrapassar, quer seja uma inovação aberta, uma inovação fechada, uma inovação disruptiva, uma inovação incremental, mas saiba que uma inovação só é inovação se ela for real e se ela fizer parte do cotidiano das pessoas. Até então, ela é um mero produto, mas se ela não fizer parte desse cotidiano, ela não é considerada realmente uma inovação, né? Porque a inovação, ela tem que fazer parte da gente. E digo mais, ela tem que ter uma aplicabilidade. Ela tem que ser Uhum. Muito bem, Sim. doutora. A sua fala eloquente, voraz, ávida de conhecimento. Muito bem. Quem dera, amiga, quem dera. Meus amigos aqui, vocês todos, assim, é sempre muito bom, gente, participar. A gente, assim, cresce muito com essa troca, nossa. E aí, sim, olha, tem Genilson tá aí, né? Carlos também conhece a questão da inovação, as meninas que estão investigando o ecossistema, né? De startups, de inovação. Então, isso tudo, nós, enquanto profissionais da informação, fonte de informação, isso tudo, lembra que eu falei lá no começo, quais são os fatores que ajudam na inovação? Então, esse é nosso diferencial, por isso das fontes de informação como fatores de aceleração do crescimento, de inovação, de todo Por quê? Porque ela é insumo. Então, assim, você precisa de conhecimento, de informação para você transformar a ideia, a invenção em inovação na prática, né? Então, isso tudo está atrelado. Muito bem. Gente, agradecendo a presença da nossa palestrante de hoje, Suênia Mendes, muito obrigada. Você pode agradecer aí aos teus convidados, aos nossos espectadores. Uhum. E eu vou anunciar que amanhã quem vai estar com a gente, não sei se sou eu que vou estar mediando ou Janailton, mas amanhã nós vamos ter o Edilson Reis
falando da experiência de usuários com e-books, a interdisciplinaridade da biblioteconomia e o design. Do design. Então, olha, foi um prazer, tenho acompanhado, também assisti ontem, e aí até me perguntaram, boa, lembrei aqui de mais uma coisa, assisti a live de ontem, falando sobre Big Data e tudo isso, então é um espaço, tá, também, biblioteca é um espaço de se trabalhar, a questão da inovação, ela pode ser agregada, ela deve ser agregada também com todo esse universo, e até foi colocado ontem pelo Paulo, também a questão da decisão, quer dizer, como analisar esses dados para que eles sejam transformados em decisão. Então, tudo isso faz parte de uma inovação, de uma troca, de um aprendizado da biblioteca no cotidiano das pessoas e as fontes de informação realmente para fazer o diferencial, para gerar inovação no cotidiano e em tudo isso. E não sei se o Genilson ainda está aí também, que ele, né, estuda toda essa questão da Agenda 2030, que é maravilhosa, que a gente sabe que não faz parte da política pública, ok? Mas isso não impede com que seja pensada e sejam pensadas estratégias e ações que atendam a esses objetivos. Então, é sempre esse ponto de vista. É você olhar o além, como transformar algo que ele pode ter sido barrado, mas não impede que você tenha uma ação. E aí essa ação, ela pode ser o quê? Inovadora ou não. Então, assim, se você observar o fora da caixa, é justamente isso. É pensar não só naquilo que nos permitem fazer oficialmente, mas é fazer com direitos e deveres, acima de tudo, agregando valor, inovando, desenvolvendo o social, que vai atrelar automaticamente ao econômico, ao político, porque vai trazer consciência crítica e reflexiva nas pessoas que fazem parte desse momento. Ixi, eu vi apareceu uma pergunta aqui, não. Luiz e Priscila aqui pergunta. A gente já está até encerrando. Mas surgiu pergunta também. Vejo que muitos casos de sucesso da inovação se perdem e não vemos a multiplicação para a construção de políticas públicas. O que você acha que está faltando? De políticas públicas para a inovação? Na verdade, olha, aí a gente vai falar de um universo, de um contexto geral, né? De um contexto geral, aí, assim, mundial. Nós estamos numa transformação. Isso aí é inegável, todo mundo sabe. Então, diante dessa transformação mundial, político, social, econômico, tudo aquilo que vai agregar reflexibilidade para as pessoas, né? Ter consciência do que está acontecendo, de como mudar essa situação. Então, às vezes, esse patamar, ele é o quê? Ele é deixado de lado, não dando importância para que as pessoas continuem com desinformação. E aí essa desinformação é uma informação, só uma parte dela para que tenha um certo entendimento. Então, sim, são falhas existentes, e aí o meu ponto de vista é que sim, são falhas propositais, mas que aí, exemplo que eu dei, foi a Agenda 2030, ok, ela não foi politicamente confirmada, mas nós, isoladamente, enquanto cidadãos, nós podemos fazer, né? Então, se nós, enquanto cidadãos, fizermos, aí sim, nós estaremos o quê? Fazendo a diferença. E aí, institucionalmente, dentro do nosso setor, com a nossa direção, e assim você vai agregando valor ao teu redor. Então, a questão é essa, tá? Enquanto a gente não conseguir ultrapassar essa barreira, nós, enquanto cidadãos, nós vamos ter que fazer as nossas ações para que ao nosso redor traga essa mudança.
comentário aqui de Carlos Wellington, a FEBAP é signatária da Agenda 2030 e seus grupos de trabalho trabalham baseados nos da ODS. Sim, sim. Olha, a Pode dizer, FEBAB, a IFLA, então assim, tem muita coisa interessante mesmo que eu observei quando eu estava buscando a questão da inovação, da gestão da inovação. Ela está muito atrelada mais à pesquisa, às vezes com pouca publicação dentro da nossa produção científica enquanto Brasil, mas nos eventos, né? Que aí tem o CVBD, tem o Enancib, e aí nos eventos que tem a diferença. Nos eventos é que eles estão trazendo essa discussão do nosso dia a dia, essa discussão mais pragmática, tá? Então, acompanhar essas associações, me ajuda, gente, os conselhos, as associações, participar das federações, realmente isso faz um diferencial, porque eles acompanham essas práticas cotidianas. a Dayana Roberta pergunta aqui, como ficam essas questões dentro do atual governo, desgoverno? Que ações da gestão da inovação, da falta de política, e aí a fala para eles não fica, né? Para eles não fica, e aí é justamente essa questão. É nós, enquanto cidadãos, realmente fazermos a nossa parte e o nosso redor, porque isso ainda não nos é proibido, que de sermos cidadãos. Isso a gente ainda tem essa garantia. O Carlos Wellington comentando aqui que o Genilson é um ótimo nome para falar sobre a Agenda 2030 e o ODS. Ele é representante, né? Ele viajou e tudo para ter essa representação. Com certeza ele é um grande nome para... Precisando de colaboradores, de palestrantes, de pessoas que pensam fora da caixinha. O nosso tempo já acabou, gente. A gente aqui está só nos créditos aqui a mais da palestrante. Então, meus amores... Outro tirou meu fone. Então, assim, realmente, como eu falo, revisitar esses temas são os nossos temas, realmente são temas apaixonantes. É sempre muito bom, eu cresço com isso. E gosto muito dessa conversa, dessa troca. Nesse momento, a nossa interação social existente, né? Cada um na sua casa, no seu local de moradia. Mas, com isso, a gente está aprendendo, a gente está trocando conhecimento, a gente está crescendo, ok? Então, eu super agradeço o convite. Com certeza tem vários nomes aí, Djalda, que pensam fora da caixinha, não só fora da caixa, da caixinha, do caixote. Eu quero o contato do Genilson, passa. Não, super, sem problema nenhum. Ok, gente, então, olha, estamos aqui com todos vocês e obrigada por tudo, pela iniciativa, foi muito bom. Tá, eu também estou te acompanhando em outras lives, né? Lives na agenda acadêmica, Webcomsib. Daqui a pouco os CEs vão estar fazendo lives também, porque não é possível. Tem surgido muitas lives boas, né? Tem alguns temas aí que... Tem alguns temas que já conversei com pessoas assim lá no direct, né? Que eu nem que seja um videozinho para explicar algumas coisas aí, com certeza vem, mas sempre é bom uma troca, né? Às vezes eu gosto mais assim, de uma troca. Porque você sabe uma coisa, o outro sabe outra e tem um crescimento ali. Troca de conhecimento de maneira simplificada, sem aquele peso da academia, aqueles jargões acadêmicos cansativos, chatos pra caramba. Mas aqui uma conversa informal, como vocês acompanharam, e bem leve, bem solta, cheia de conhecimento. Então, obrigada, Suene, obrigada ao Carlos Wellington, a Luísa, Priscila, ao Eric
Eric, a gente vai agendar a tua live. O Paula, a Dayana A Almeida, que Geni. sempre participa. Ah, A Ana, professora é Diana, isso, Ana, sim. Não Genilson, consegui eu quero acompanhar todo mundo porque eu preciso botar o óculos, viu, gente? Djalda, fala aí, Djalda, me a ajuda. Tânia Aloma. Gente, vocês botam um nome estranho no Instagram, eu não entendo. Eu tenho dislexia. Falo do jeito que eu leio. Tá Iracema, ótimo. Luiz e Felipe, Catiane, beijo. Aline Charão, oi, ó. Eu erro mesmo, vou falando do jeito que eu leio. Eu não sei, eu botei meu nome do jeito certinho, de Jalda Muniz. Aí o povo Uhum. inventa. Joyce, botou Jo Harvard. Aí a Ela fez pessoa. uma pegadinha com a gente, isso é verdade. É. Então aqui, casal cientista, Jailson. Jailson. É Jailson, que é lá do Imperatriz, é Jailton, né? Ele também vai estar falando com a Hum. gente na próxima semana. Ao Eric, ao Jorge do Prado, gente, muita gente. Tá? Muito boa noite a todos. Boa noite à minha produção. Desculpa isso, os interpéries aí da conexão aí, não deu Não, certo faz com os dois. parte, graças a Deus deu tudo certo, a gente voltou. Quem sabe faz ao Tchau. vivo. Obrigada pela boa. Gente, boa noite. Uhum. E até amanhã com o doutorando Edilson Reis. Não vai perder, né, Suene? Não, não, é disso não. Edilson é show de bola, grande palestrante. Estou na É. expectativa. Quem vai fazer a mediação seja ou Janailton ou a Joyce. Uhum. Eu estou aqui forçando, mas eu estou, né? Beijo, obrigado todo Tchau, mundo. beijo. Tchau. Tchau. Minha ídola. Até Tchau. paramos com ela com isso. Tchau. Tchau, amor.